Como vencer na prospecção B2B. No episódio dessa semana nós vamos bater um papo exatamente sobre isso com Marcelo Baratella, palestrante e treinador, autor do livro GPS de Vendas, que tem mais de 30 mil livros vendidos, e que também é empreendedor na área de tecnologia para vendas. Então, se você quer entender tudo sobre prospecção B2B, fica por aí até o final e segue nosso podcast. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o podcast semanal divulgado toda terça às 19 horas, que levanta a régua de vocês apresentando e debatendo os principais cases, tendências, curiosidades e boas práticas de vendas e marketing do momento. Para quem é novo por aqui, esse podcast é um oferecimento da ForSales e dos seus jobs, empresas do grupo The ForSales Company, que são respectivamente as maiores empresas de recrutamento de vendas e marketing da América Latina. A ForSales, maior recrutadora de média e alta gestão, e os seus jobs no recrutamento de força de vendas. Para começar, quero dar muitíssimo boas-vindas aqui ao Marcelo. Cara, seja muito bem-vindo aqui, um prazer te receber. Olá, pessoal, o prazer é meu, Rodrigo, Maurício. Vamos lá bater um papo importante sobre o tema prospecção, que é um tema que de cada 10 empresários, donos de empresa, 11 tem dificuldade e precisa evoluir. Então vai ser um papo bem interessante aqui. Muito bem. Seja muitíssimo bem-vindo também, Mali. Como é que você tá, cara? Animado. Acho que faço das palavras do Marcelo as minhas, né? Um tema super interessante, um tema que está no cotidiano de todo empresário, de todo executivo de vendas. Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo que vai deixar muitos outputs para quem ficar até o final. Muito legal, muito legal. Inclusive, preciso dizer que você tem um case de outbound, de prospecção bem relevante como ForSales, né? Então, Maurício, ano passado, teve um trabalho muito consistente nessa área, porque a área de vendas reporta para ele, né? E vendas, marketing, operações. E foi um trabalho brilhante aí ano passado, então estou com duas referências aqui, né? Já que o Rodrigo fez o elogio, eu vou aceitar, né? É igual presente, né? Quando te dão um presente, tu não pode recusar, né? Boa. E normalmente já pede indicação, né? Ninja. Me manda 3 contatos teus que podem se interessar por técnicas de prospecção B2B. É isso aí. Muito bem. Mauricião, como é que a gente começa, cara? Eu acho que para a gente começar seria bem legal o Marcelo falar um pouquinho. A gente vai falar aqui de prospecção B2B, o pessoal pode ficar tranquilo, mas como ele é autor do livro GPS das Vendas, né? Eu acho que nada mais justo do que abrir esse espaço para ele falar um pouquinho do livro para quem não conhece, né, Marcelo? Então conta um pouquinho para a gente a história do livro, do que o livro fala. E a gente não tem link de afiliado, hein? Então, assim, a gente tá dando espaço porque o livro é bom mesmo, não é porque a gente tá ganhando com a divulgação do livro. Você sabe que a história do livro é muito interessante, né? Porque eu sou professor, treinador há muito tempo e sempre os meus alunos falavam, professor, cadê seu livro? Eu não tenho um livro. Meus amigos palestrantes falavam, Baratella, qual o seu livro? Eu não tenho um livro. Aí eu fiquei muito revoltado, falei, eu tenho que escrever um livro. Só que o livro aconteceu de forma acidental. Isso que foi o mais interessante. Porque o meu pai foi vendedor da Kodak. Poxa, quem tem mais de 30 anos sabe o que é Kodak, né? Outro dia meu filho de 12 anos perguntou o que era queimar o filme. Eu falei, pergunta pro seu avô. Então, meu pai foi um executivo B2B, né? De vendas. Então, eu já nasci filho de vendedor B2B, né? Eu vivia nas férias com meu pai vendendo. Então, acho que isso aí foi entrando na minha cabeça já. Tenho absoluta certeza. E o meu pai, depois de muito êxito como vendedor, ganhando todos os prêmios, promoções, um dia ele foi demitido. Ah, legal. Só que a empresa deu a oportunidade dele ser representante e ele bombou, arrepiou, porque é vendedor, né? E depois ele montou uma empresa. E ele quebrou essa empresa. Tinha 60 funcionários. Ele não sabia administrar bem, quebrou feio, que ele não tinha dinheiro para pagar a conta de energia da casa dele. E aí eu falei, poxa, eu preciso ajudar meu pai, eu ajudo tantas empresas. E meu pai, aquela história, né? Pô, eu não vou aceitar você. Eu sei quem é você, cara. Eu sei seus defeitos, né, cara? Você é meu filho. Será que você vai me ajudar mesmo? E aí eu comecei a ter uma conversa com ele, algumas conversas,
onde eu ia inserindo o meu método sem ele saber que eu estava inserindo o meu método. E aí ele começou a fazer uma coisa, fazer outra, tal, e a coisa foi andando e ele se recuperou. Hoje ele é um cara que está vivaço, vendendo, com 70 e poucos anos, e aí eu resolvi fazer um livro contando essa história. Então, a história está aqui de uma forma divertida, todo mundo que é dono de uma empresa, fala assim, nossa, isso aqui sou eu falando com meus funcionários, isso aqui sou eu falando com meu sócio, isso aqui sou eu falando com meu filho, e eu botei vários exercícios dentro. Cara, isso aqui é muito legal, porque eu falei, vamos fazer um livro diferente, não é um livro cheio de figura, não é um livro cheio de coisa escrita, cheio de ideias. Ideias baseadas numa conversa aí, entre pai e filho, na verdade, 2 empresários aí. Isso aí foi legal, são 30 mil livros vendidos já, uma surpresa para mim. E tem uma história aqui que eu pouco vendo isso nas redes sociais e numa Amazon da vida. Eu vendo muito com a minha caixinha na mão, caixeiro viajante, nas minhas palestras, e tem uma estatística que diz que de cada 100 pessoas que eu palestro, 40% a 60% compram o livro na hora. Isso é muito legal. Então eu já sei quanto eu vou vender, previsibilidade mesmo. Né? Ótimo. Então, se você não vende na internet, já vendeu 30 mil e 40% compras, você já deu palestra para umas 50 mil pessoas, 60 mil aí. Foram 150 mil, né? Mas como o livro começou depois você está fazendo a conta certinha. Você é bem perspicaz, já fez a conta rápida. É essa aí mesmo. Eu faço praticamente uma ou duas, umas 3, 4 palestras por semana, né? E mais ou menos um público é de 50 a 100 pessoas. Que bacana, cara. Muito bacana. bom. Haja espaço na mala, hein, para tanto livro, caramba. É verdade, cara, é verdade. Vou falar pra você, despachar a mala é um saco. Não dá pra pegar a passagem mais barata sem despachar a bagagem, né? Só com a bagagem de mão, não dá. É por aí, né, cara? Assim, pra gente começar, Marcelo, qual é o principal erro que você vê que as empresas cometem na prospecção B2B, assim? Essa pergunta é muito importante, porque existem 3 tipos de perfis de empresas, empresários, gestores hoje. A grande maioria, vamos falar de pequenas e médias empresas, eles não têm método de prospecção. Eles conhecem o que é um método de prospecção. E isso é muito grave, isso é um grave erro. Uhum. Né? O segundo eu tenho um método de prospecção, ele acha que tem, e ele tem um CRM, mas não usa muito mal. Essa é uma grande fatia também. Então, eu estou falando assim, que é quase não é nem curva de Gauss, porque 80% não tem. 20% tem, mas não usa. O resto usa, mas está cheio de defeito. Por quê? Porque o método não está tracionado. Não está rampando, não está agindo do jeito que quer. Então, todo mundo que eu converso, uma grande empresa, eu tenho grandes clientes, grandes empresas, médias e pequenas, todos têm graves problemas de prospecção. Então, prospecção virou uma espécie de câncer mesmo para a venda, porque eu falo que se a prospecção ela é ruim, a conversão é péssima. E a retenção é desastrosa. Então, prospecção, eu falo que é um estilo de vida. Eu tenho prospecção na veia, até na minha camisa. Prospecção, ela tem que ser um estilo de vida para as empresas. Isso é um recado que eu já quero dar logo de cara, né? Interessante. Inclusive, né, Maurício, a gente acompanhando várias empresas diferentes, né, como recrutadores de vendas e marketing que somos, né, a gente percebe que quando o outbound, quando a prospecção ela é mal feita, ela é extremamente nociva para a reputação da empresa, né? Porque a empresa vira aquela chata da cadência de e-mail persistente, né? Então a gente teve casos, por exemplo, no nosso segmento, eu não vou falar o nome da empresa, mas é uma grande HR Tech que os caras são conhecidos no mercado de RH como os chatos da prospecção. Então, assim, os RHs têm repulsa, assim, criaram uma ojeriza da empresa por causa da agressividade da área comercial, né? Então, quer dizer, acertaram no ritmo de atuação do comercial, provavelmente, porque para chegar nesse nível eles estão acertando no ritmo de trabalho ali, na disciplina de execução, mas provavelmente estão errando, quer dizer, certamente estão errando na efetividade do resultado, porque eles estão gerando um efeito contrário, né, de criar repulsa no segmento pela insistência, pela falta de tato ali na abordagem, na customização da abordagem, por aí vai, mas enfim, né.
Eu mais para frente quero te fazer uma pergunta, Marcelo, justamente nessa linha que o Rodrigo trouxe, que acho que é uma grande dúvida da maioria dos profissionais de vendas, né? A relação FUP, tentativa versus inconveniência. Onde que está o meio do caminho disso? Acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas para a gente continuar nesse tema do erro das empresas, você trouxe aqui, enfim, qual que é o cenário mais comum que você vê de erro nas empresas na prospecção B2B. E aí eu queria entender por onde essas empresas começam para melhorar esse processo? Por onde geralmente quando você vai dar essa consultoria, vai dar esse suporte, por onde você começa o trabalho? Porque a gente sabe que não dá para melhorar tudo num dia, né? Então, por onde começa? Isso é importante também, porque existe o receio de dizer assim, ó, aí vai entrar muito na área de vocês, mas eu não tenho alguém para fazer, eu não tenho um profissional para fazer. Então, é a história do ovo ou da galinha. O que você quer fazer? Quer colocar alguém para começar a fazer? Ou você quer ter um método depois de contratar alguém? Um desses dois precisa acontecer. Excelente ponto. Então, o que normalmente a gente faz é o seguinte: tem que começar por você. Você tem que ser o grande prospectador da empresa. Você precisa entender isso, porque você vai perpetuar essa história aí dentro. A grande falha é na gestão. O problema não é, meus vendedores são ruins, meus SDRs são ruins. Não, é você que está contratando mal, você que não está treinando, você que não está acompanhando. Porque o negócio tem que ser feito pelo técnico, pelo gestor. Porque o time a gente troca. E o time é mais suscetível a trocas. A gente não quer trocar, mas... Então, o grave erro é esse. As pessoas falam, mas eu não tenho. Então, o que a gente faz? A gente começa pela pessoa. Você quer? Quero. Você vai ter tempo para isso? Não sei. O não sei, a gente já sabe que não vai ter. Então, quem vai poder te ajudar? Alguma coisa precisa ser feito com a pessoa que está ali. Porque depois, sim, vai se contratar, ele tem que ter capacidade de passar, treinar e saber medir aquela história toda, né? Porque no final das contas, o que vai prevalecer é a gestão da informação. Então não adianta também ter um processo de prospecção maravilhoso se eu não tenho gestão dos dados, das informações. Não vai adiantar nada, eu não vou conseguir fazer nenhuma gestão. Então gestão sem dados, para mim hoje, não existe, ela é ruim, ela não perpetua. Uhum. E quando você fala de gestão de dados, estou monopolizando a palavra aqui, Rodrigo, que ferramentas que você indica que essas empresas utilizem? Eu acho que também provavelmente um erro muito comum é que esses empresários que talvez não tenham um método tão claro, eles contratam essas ferramentas, que aí eu queria que tu indicasse quais ferramentas você acha que são interessantes para o B2B, né? Mas deve ser muito comum contratar uma ferramenta que traz muitas alternativas de informação. E aí o erro é não saber que informações usar, né? Então, assim, que sistema eu compro e que informações eu olho no sistema, porque todas eu não vou conseguir, eu nem tenho método ainda, eu preciso começar. Então, por quais eu começo olhando? Uma outra coisa importante, as pessoas falam, eu quero, mas eu já quero tudo na minha mão. Cara, e você tem que fazer o arroz com feijão. Por exemplo, CRM, ele é obrigatório você ter ele. Mas se eu falo essa palavra obrigatório, fala, mas os meus vendedores não gostam de usar, a gente perde tempo, a gente não sabe usar, é muito complexo. De fato, a gente tem que ter algo, um CRM, por exemplo, ele precisa ser algo muito simples, mas muito simples mesmo. Começar com os kanbanzinhos, né? Começar com, cara, por exemplo, um pipe drive, um funil de vendas, são CRMs legais, um agenda, tem cara, posso falar uma lista de 10, 15 aqui, mas alguns que você possa dominar, é fácil, é uma coisinha que você clica e arrasta, uma coisa que você insere um dado, a estatística tem poucas, mas boas estatísticas. Se já fizer isso, tá dando um passo gigantesco ao sucesso. Uhum. Aí o que acontece? É a história de você ter um carro que não tinha todas as coisas que você, né? Não tinha um som legal, não tinha um aperta e sobe as coisas. E aí você fala, agora eu preciso disso. Porque agora eu já sei pilotar isso aqui. Agora eu quero mais incrementar. E aí você vai incrementando, vai trocando de ferramenta aos poucos. Então começa do básico, domina o básico. Eu falo que se não for simples, não funciona. Uhum. Vai pro simples, depois você encara. Por exemplo, eu tenho uma ferramenta de gestão, eu sou sócio proprietário, né? Investidor da Speedio. A Speedio é hoje considerada a que tem a melhor qualidade de dados. A gente gera os dados dos decisores para as empresas, né? Então hoje a gente tem o LinkedIn, hoje tem o e-mail, tem o telefone, tudo dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o que adianta você ter o contato de 23 milhões de CNPJs, ter 81 filtros para prospectar cada empresa, se você não tem um ritmo de enviar e-mail, um ritmo de fazer as ligações? Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar uma estatística para vocês,
de alguém que está por trás de uma plataforma poderosa. Hoje, se a gente usar o telefone para prospectar, são 8 vezes mais chance de marcar uma reunião. 8 vezes. A gente está com essa estatística hoje, tá? 8 vezes. E-mail ajuda muito a chamar atenção e o WhatsApp vem depois, muito fortemente. Ah, mas não vai encher o saco do cara? Não, aí que entra as técnicas de prospecção, onde eu tenho que, eu chamo de isca de baleia, né? Eu tenho que jogar uma isca bacana para pegar peixe grande. Se eu quero pegar peixe pequeno, eu já faço outra coisa, né? Porque o outbound, ele é uma forma hoje no B2B de dizer o seguinte, cara, eu resolvo os meus problemas aqui, depende de mim. O inbound já começa a depender de algoritmo, eu preciso depender de outras coisas que vão ficar cada vez mais caras. Então, caçar de arpão, né? Como diz Aaron Ross, só que com uma visão simples. De novo, se não for simples, não funciona. Então, quer começar? Começa simples. E tem milhões de formas de começar simples. Uhum. Ô Marcelo, eu vou fazer uma pergunta bem técnica, mas eu acho que ela vai dar o tom do do panorama de quem está nos acompanhando e que pé que essa pessoa está como área de outbound. Que é o seguinte, cara, eu queria que você diferenciasse para nós uma empresa que está indo mal no outbound, uma empresa que está indo nota 8 no outbound e uma empresa que está indo nota 10 no outbound. Para a gente dar o tom do que essa empresa que está fazendo 10 faz de diferente da de 8 e o que qualifica uma empresa ruim no outbound. Quer dizer, por mais óbvio que seja essa última pergunta aqui da questão da empresa ruim, né? Não está vendendo, provavelmente é o grande resposta, mas eu queria que você construísse um panorama para a gente ter uma régua assim, do que é operar bem na prospecção. Perfeito. Eu vou no topo. Ótimo. Raise the bar. Né? Lá no topo, certo? Então, eu vou começar já porque é mais fácil a gente falar o que não é para fazer. Então, quem hoje está muito bem, nota 10 no outbound, que tipo de resultado que ele já está tendo? Isso é importante falar. Ele está tendo um resultado que chama previsibilidade. A empresa é muito mais previsível, ou seja, ela sabe começar o mês sabendo quantos negócios ela vai perder, quantos negócios ela vai ganhar. Isso, para mim, é o estado da arte do outbound. Como que a gente vai conseguir isso? A empresa precisa ter um CRM dominado, ou seja, qualquer informação que eu clicar lá, qualquer cardzinho de um cliente, as atividades estão super bem definidas. Atividades atuais e atividades futuras. Olha que coisa simples, hein? Por quê? Me ajuda a acompanhar. Outra coisa, o outbound nota 10, o gestor não cobra mais a equipe de vendas. Ele acompanha a equipe de vendas. E isso tem uma diferença muito grande. Porque quando eu olho a informação, eu sei onde eu tenho que dar uma empurrada na equipe. Sem bater do jeito de ameaçar, de deixar o cara mal. Porque hoje o cara não aguenta, a pressão espana e vai embora. Agora, se eu domino, eu falo assim, cara, tem 10 dias que você não fala com o cara. O que está acontecendo aqui? É diferente de eu falar assim, ô, você já falou com ele? Por que não está dando certo? O cara fala, olha no CRM, tá lá. E aí, isso é muito importante. Outra coisa, um outbound nota 10 tem cadência e ritmo de prospecção bem definido na quantidade de follow-ups que se faz. Já está claro. Porque assim, quantos fazer tem que definir? Cada um é um caso, cada empresa é um caso, mas tem que deixar definido. Por quê? Se você não deixa definido, serve qualquer coisa. Então isso está muito claro. Porque aí a gente já passou por toda a cadência e falou, já fizemos isso, fez isso de manhã, fez isso por telefone, fez isso por e-mail, foram 4 e-mails, foram 3 e-mails, fizemos tudo o que tinha que ser feito. Aí já foi feito um double check, alguém já assumiu aquela posição, porque hoje, o que a gente faz hoje? A gente vai, eu chamo de double check, que é passar a prospecção para um outro ser humano. Que é para dizer assim, pô, eu estava falando com o Maurício, mas eu não sei, aconteceu alguma coisa com o Maurício? Ele tá te atendendo mal? Eu quero entender por que você não tá conversando mais com ele. E eu sou o Rodrigo. Isso, gente, é impressionante. É uma coisa tão simples, mas dá um resultado tão grande. Porque a pessoa se justifica. Não é isso, é porque a gente não quer. Ah, tá bom, ele tava esperando essa resposta. Posso dizer para ele que não quer mesmo?
Agora, qual que é o motivo que você não quer? Começa Interessante. novamente a fazer uma prospecção. Isso é super importante, pessoal. É uma dica de ouro, simples de fazer, mas que tem que estar dentro. E muita gente não fala disso. Muita fala, tem que fazer tantos e-mails, tem que fazer tantas coisas. Às vezes tem negócio que você não tem que fazer e-mail. Tem negócio que você não tem que usar e-mail, que não funciona mesmo. É zero e-mail, porque é um mercado que não usa. Por exemplo, pequenas empresas. Mandar e-mail para pequena empresa, cara, é complicado. Agora, eu quero mandar um e-mail para uma pequena empresa. Mas, guarda essa resposta aí para quem for ficar até o final, porque a gente vai te pedir para você fazer a cadência perfeita aqui de ferramentas, tá? Então tá, desculpa, é que eu tô no nota 10, aqui eu já tô dando aula. Não, mas tá certíssimo. Mas porque eu acho que isso merece ser uma pergunta específica, né, Maurício? Quer dizer, qual o processo ideal e qual que é o mix de e-mail, telefone, WhatsApp, em que momento que entra cada coisa. Então, você quer saber isso, fica até o final aí que vamos chegar lá. E já curte, compartilha, faz todo o jabá. O circuito. Faz tudo o que tem que fazer, não é? Exatamente. Só a última coisa que eu queria complementar é assim. Gente, é muito importante isso que eu vou falar. Um outbound perfeito. E tudo que não é o que eu tô falando é ruim, certo? Então não precisamos nem falar o que é ruim. Um outbound perfeito tem a gestão das atividades bem definidas. Porque vocês vão concordar comigo que venda é consequência. O que faz vender é a causa. Quais são as atividades que eu não posso deixar de fazer e em que ritmo? E aí nós vamos falar isso daqui a pouco. Com que ritmo? Então, não adianta você só ter ferramenta. Você tem que ter gestão de atividades das pessoas. E essa... o que a empresa que está operando nota 8 na prospecção, que a gente vê muito isso, né? O cara 7,5, 8, quer dizer, ele não está voando, mas ele também não está devendo ali. Ele está conseguindo vender alguma coisa, mas é aquela... A gente fica com a impressão de sempre que daria para fazer mais, sabe? De que a operação não está totalmente redonda, totalmente controlável. Traduz um pouco da diferença dessa operação mediana para esta excelente, que eu acho que é onde a maioria das pessoas que estão acompanhando vão estar, é nessa nota 7,5, 8, né? Sim. Então traduz um pouco do que tem de dificuldade e diferença. Eu faria uma avaliação da seguinte forma, tá? Vou pontuar aqui. Primeira coisa, nós precisamos fazer um exercício de melhoria contínua todo mês. Então, uma reunião onde a gente vai fazer a seguinte pergunta: o que nós estamos fazendo que não vai potencializar a empresa? O que nós estamos fazendo que está errando e que vai nos matar? E olhar aos pontos. Aí vamos lá. Tem que ter uma gestão de alguns itens. Por exemplo, sempre tem que olhar a segmentação e a qualificação dos leads. Então, como é que nós estamos fazendo isso? Isso aqui pode ser um erro grave, tá? Então, ou seja, melhorar o PCP. Vou dar um exemplo. Na Speed mesmo, a gente fez uma reformulação agora de mudança de PCP de um certo tempo para cá. E uma das coisas mais importantes que a gente colocou só faremos prospecção para empresas que têm SDR e BDR. Ponto. A gente não quer as outras? Não é isso. Nós podemos até preparar elas, mas essas empresas vão ficar mais com a gente. As que não têm, o churn é mais alto. A invasão é mais alta. Então, entendeu? Então isso é muito importante, rever a segmentação e a qualificação. Ponto 2, rever os canais de prospecção. Por quais canais estamos prospectando, com qual intensidade em cada um, qual estratégia e metas. As empresas colocam metas de venda e não colocam metas de prospecção. Por canal. E não é meta igual para todo mundo. Eu vou capturar clientes pelo LinkedIn, eu vou capturar pelo Instagram, eu vou capturar por um e-mail, por um telefone. Tá, quanto? Quanto eu quero? Qual é o esforço que eu vou fazer? Eu não posso ficar só num quadradinho. Eu tenho uma prospecção pelo LinkedIn altíssima. Chegava a 85% dos meus leads fechados. Eu comecei a ficar preocupado. Pô, Baratella, mas tá todo mundo lá. E se o LinkedIn no dia faz assim, ó, você não tem mais conta aqui. Me deu uma dor de barriga, eu não quero mais você, porque você escreveu uma coisa ali num artigo que não está de acordo com o compliance. Eu tô ferrado. O que tem em comum nesses pontos que você está trazendo é engenharia reversa, né? Quer dizer, então, pelo que eu estou entendendo, fica à vontade para complementar ou refutar o que eu estou falando. Mas o que tem em comum entre as empresas que estão nota 7,5, que elas não fazem engenharia reversa de resultados e... Sem dúvida, porque senão eu tenho que descobrir a origem do erro.
E rever. E o que acontece? Não, a gente já tem o perfil do cliente ideal, a gente já prospecta. Aí fala assim, você está revendo isso? Porque tem uma frase que eu gosto de falar, que ela vai fazer muito sentido. Em vendas, a gente não tenta, a gente testa até dar certo. Então as empresas, elas testam pouco e tentam muito. E aí essa tentativa mostra que estamos errados. Não, você não testou o suficiente. Você testou 10 vezes aquilo? Não. Você não tem estatística suficiente. O mercado americano, que eu conheço bastante, ele é muito, muito melhor que o nosso, só por um ponto. O americano ama estatística. Ele é doente por estatística. Porque estatística movimenta os resultados futuros. Eu consigo falar para onde eu vou, para onde eu não vou mais. Então, segmentação, canais, um pipeline, olhar o teu pipeline, olhar teu funil de vendas, olhar as tuas etapas, olhar os negócios que você perde, que você ganha, as atividades que você faz, que você deixa de fazer. Tem atividades que eu tenho que parar de fazer, tem outras que eu tenho que potencializar. Vamos potencializar o número de ligações para ver se melhora? Em vez de falar que tá ruim? Nós temos que começar a testar. Fluxo de cadência precisa ser revisto o tempo todo. Abordagem tem que ser revista a cada abordagem. As empresas gravam ligações, e não... Isso aqui é direto, tá? Os caras falam, não, porque a gente grava, tal. Eu falei, quantas você assiste? Então, assistir que tá o problema, cara. Eu não consigo assistir, não dá tempo. Caramba, você grava e não assiste? O que adianta? Não grava, então. E aí tem que pegar, escolher aleatoriamente, gravar, pegar os erros, sentar com o time e falar, olha aqui, ó. E, gente, é muita... Ó, nós temos nesse vídeo milhões e milhões e zilhões de gravações das nossas equipes. É muita C3 pontinhos que as pessoas fazem. Cara, é muito, muito, muito. Eu posso garantir para vocês que o grave erro das prospecções hoje é o ser humano. Porque ele coloca toda a energia do mundo naquilo que ele acredita. Agora, quando você grava e vê que ele não está falando o que você pediu, que ele não acredita, você conserta. Eu quero ver você falando isso, cara. Porque isso aqui a gente levou anos para descobrir. E você não está falando? É incrível, né? Sim, enfim, e no final a gestão, né? A gestão. As quebras de objeção precisam ser revistas. Então é tanta coisa, né? Só que a gente tem que escolher temáticas, tá bom? Temáticas. Ó, vamos olhar pontos de abordagem e pontos de quebras de objeção. Vamos olhar isso aqui? Vamos fazer um workshop interno? Vamos treinar? As empresas treinam muito pouco. As empresas acham que é contratando gente de fora só que se treina. O treinamento vem do melhor closer que ensina os caras toda semana. O melhor SDR que ensina o que ele faz pra galera. Então, são muitos aspectos aqui. Entrando, Marcelo, um pouco nessa questão da objeção, né, que é um tema também que a gente escuta muito falar em quem está trabalhando a prospecção B2B. Cita para a gente alguns exemplos, talvez, de objeções que acabam acontecendo, ou tipos de objeções, né, na prospecção B2B, e dicas que você daria para que se fuja dessas objeções na prospecção B2B. Então, talvez exemplos de quais são as objeções mais comuns e exemplos que você já utilizou para sobrepor essas objeções. Perfeito. Eu gosto muito do Jeffrey Gitomer, né? Da Bíblia das Vendas, aquele livro das antigas, né? Ele fala assim, que objeção é a ciência do não, né? Eu adoro. É a ciência do não. Eu tenho que estudar o porquê não das coisas, né? Porque não é o que vai ter. Então ele fala assim, em vendas não é o que você diz, é como eles percebem o que você diz. A gente tem que guardar isso para sempre, porque é tão óbvio, né? Então não é o que você diz, é como o outro percebe. Então objeção tem a ver com percepção. Eu acho que isso é para tudo, né? A gente costuma falar também isso internamente, às vezes nas conversas, nos PDIs dos consultores, né? A gente não é aquilo que a gente fala, né? A gente é aquilo que as pessoas entendem do que a gente falou, né? Nossa, e tem uma diferença absurda, né? Pode ver em casa, tanto que a gente discute. A gente é o que as pessoas percebem da gente, né? Não o que a gente acha que a gente é, né? Discute com o filho, discute com mulher, discute com o pai, com o irmão. Pode ver, é tudo problema de comunicação. É tudo problema do que você me entendeu errado. É o tom de voz que você falou, o jeito que você falou. Então, para vender, vai ter que ouvir objeção. Então, o vendedor tem que entender isso. Isso é uma verdade. Nós vamos perder mais negócio do que a gente vai ganhar. Ele tem que entender isso. Agora, uma coisa importante, Maurício. A maioria das objeções,
Atenção, senhores que estão nos ouvindo, senhoras que estão nos ouvindo. A maioria das objeções são cortinas de fumaça. A maioria. Não é a cortina de fumaça. Passou na estrada, tem uma fumaça. O que a gente faz? Breca. Só que tem gente que fala assim, não, peraí, eu vou devagarzinho pra ver até onde vai essa fumaça aqui. Até porque alguém pode bater em mim, né? E passei por ela. Então, a gente tem que entender que nós vamos ter que sofrer objeção. Então, tem que tratar isso na cabeça das pessoas. Só que tem um detalhe, as pessoas confundem objeção com rejeição. Ah, sim, total. Mas por que? Mas vamos dissecar um pouco essa questão aí que você trouxe, Marcelo, porque ela é bem emblemática. O que faz as pessoas rejeitarem algo que depois elas vão comprar, de acordo com o teu raciocínio? Porque é contra-intuitivo, né? É porque assim, ó, se tá tendo rejeição, dificilmente ela vai comprar. Se tá tendo objeção, aí sim ela tem uma tendência para comprar. A rejeição é quando o cara tá agressivo, ele não quer de jeito nenhum, por que você pegou meu número, eu não queria que você falasse comigo, eu já tenho isso aqui, não me enche o saco. Rejeição é uma coisa mais séria, é muito... e a gente passa por isso no dia a dia. E as pessoas, aí o vendedor fala assim, eu não quero passar, porque é traumático isso. E aí o vendedor fala assim, cara, é muito pesado. E quando o cara toma 3 dessa de uma vez? No dia. No dia, vai tomar 3. Ele acordou todo empolgado. Já toma né? Vou te processar. Lei Geral de Proteção de Dados. Aí o cara já começa. Então, assim, agora a objeção é, olha, a gente já tem isso aqui. Ele não tá falando que não quer te falar com você. Ele falou que já tem. Aí o vendedor fala, putz, já tem. Ah, que pena, né? O dia que você não tiver mais, a gente fala, então. Não. Tá, o que é que você tem? Me conta um pouquinho, você me permite saber um pouquinho o que você tem, para eu saber o que você não tem às vezes? Então, assim, aí eu contorno. Então quer dizer que rejeição, eu não vou atrás do cara nunca mais? Olha só, se a gente tem 10 empresas para prospectar por dia, eu tomo 2 porradas, e eu tomo 6 caras falando, já tenho, não sei, tô em dúvida, me conta um pouco mais, eu vou trabalhar melhor com esses 6. Os outros 2 que eu vou pôr para dentro uma reunião legal, esses outros 2 eu descarto nesse processo. Agora, eu posso levar esses caras para uma turma, aquela turma mais power, que fala assim, ó, resgate de carrinho perdido e de rejeição realizada. Estão preparados? Segura aí, pega a espada, pega o escudo e vamos tentar resgatar. As chances de ter êxito ali é muito pequena. Mas vai ter? Vai. Mas a empresa fala assim, eu quero ter isso ou não quero ter isso. De repente tem um volume tão grande de rejeições que a gente fala, será que não é o jeito que a gente aborda errado que está tendo rejeição? Aí a gente começa a olhar isso aí. Porque se a tendência é ter tanta rejeição, nós estamos fazendo alguma coisa errada na qualificação do lead. Então a gente não pode ter tanta rejeição. A gente tem que ter mais objeção. Só que os vendedores precisam entender o que é objeção e o que é rejeição. E falar para eles, rejeição vai acontecer, segura firme, não solta, que senão você vai espanar. Né? E preparar nossos vendedores para isso. Né? Ter reuniões duras, difíceis com eles sobre esse tema. Porque o vendedor que tem mais resiliência, ele tem maior capacidade de êxito. Com certeza. Então tem que trabalhar a resiliência. Ô Marcelo, eu ouvi uma frase outro dia que para mim fez bastante sentido, que é o seguinte, né? O WhatsApp é o novo e-mail, né? E por que fez tanto sentido para mim? Eu tenho conversado com várias pessoas, eu me incluo parcialmente nisso, que estão cada vez menos usando e-mails, né? E tem gente que não abre o e-mail uma vez por dia e olha lá só para fazer recalchutagem ali de se perder alguma coisa importante. Por exemplo, o pessoal do TI, né? O pessoal do TI abomina e-mail, né? E acaba sendo a galera de TI acaba sendo o horizonte, né? Um sinal do que tem pela frente em termos de adesão tecnológica, em termos de tendência de interatividade, né, e tudo mais. Aí vem minha pergunta, qual é hoje o fluxo de prospecção ideal? E isso varia de caso para caso? Quais seriam os tipos aí de fluxos padrão que você recomendaria? Porque volta e meia a gente conversa disso, né, Maurício? Sobre o quanto a cadência de e-mail está saturada, né? Quanto nunca chegamos numa conclusão efetiva, porque acaba funcionando, né? Ela funciona, mas a gente estamos volta e meia fazendo engenharia reversa, analisando, entendendo, pensando, debatendo,
sobre o quanto isso não tende a perder eficiência cada vez mais e piora, tende a saturar a imagem da empresa no mercado, por ser empresa chata de cadência de e-mail. Fala um pouquinho da tua visão sobre o WhatsApp é o novo e-mail e qual é o fluxo de prospecção ideal, se ele continua usando e-mail ou não, como usar o WhatsApp, como usar telefone, por aí vai. Eu acho que pode fazer bastante sentido dele ser o novo e-mail, porque as pessoas vão começar a migrar, porque antigamente a gente usava o e-mail, era uma coisa super normal, e agora a gente usa menos, né? O e-mail, realmente, ele tem uma pequena aderência, por isso que a gente manda ele mais em massa, e a gente tem que usar ele como uma ferramenta para outros canais. Eu vou prospectar uma empresa de porte médio e grande, eu vou enviar um e-mail corporativo. Agora, o assunto do e-mail tem que estar caprichado, porque 80%, 90% da abertura de um e-mail é o assunto. E se for um assunto que todo mundo escreve, eu vou apertar o botão deletar. Agora, se é uma coisa que eu estou falando assim, ó, esse e-mail é porque o Maurício pediu para falar com você. Caramba, eu vou olhar. E aí eu vou mandar um WhatsApp dizendo, ó, eu estou entrando em contato porque o Maurício me passou seu contato. Então, eu tenho que saber usar a ferramenta. O que o cara faz? Ele pega o WhatsApp e fala, oi, boa noite, eu sou fulano de tal, ou já descarrega tudo que ele tem. O cara vai tomar bloco, vai tomar denúncia. Vai perder chip, vai ser horrível, não é legal. Vamos pensar que é a mesma teoria da ética. Que é quando a gente tinha um telefone. Pô, eu tô te ligando e eu vou ficar disparando a falar. Quando a gente recebia as ligações no telefone daquelas empresas chatas, que continuam chatas, mas por outros meios, eles faziam a mesma coisa. Aí você queria desligar. Agora você tem a oportunidade de nem atender, né? Porque às vezes você já sabe que é e você acaba não atendendo. Então, sim, continua, se eu usar mal. E agora qual é o problema? As empresas que estão usando o WhatsApp de forma automatizada. O que eu recomendo? Se o teu negócio é uma operação que você reduz custo com pessoas e não vai atrapalhar o atendimento, aí você usa o WhatsApp. Exemplo, vou fazer uma ressonância magnética daqui 2 semanas, e aí sim, tudo que eu quero é não falar com ninguém. Sim, não, que horas que você quer, acabou. Eu não quero falar com ninguém mesmo. Agora, se é uma coisa que eu quero falar com as pessoas estão colocando, estão perdendo um monte de oportunidade. Então, toma muito cuidado com isso. E a outra pergunta era com relação à cadência, não é? Quais são as melhores cadências, assim, como usar as ferramentas de uma forma com bom equilíbrio no momento certo, né? Eu acho que, para definir a cadência, a gente tem que entender que ela tem a ver com follow-up, né? Follow-up, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem, que é atualizar o próximo passo, o microcompromisso. Mas eu não tenho ainda o microcompromisso, eu tenho que encontrar essa pessoa, né? Estou fazendo prospecção. Então, eu tenho que definir bem com quem que eu estou falando, que tipo de empresa que é. Então, a primeira coisa é isso. Aí, quais os canais que eu tenho? Cara, eu tenho todos os canais para falar. Funciona muito o telefone. Como que eu sei? Estou acostumado, a gente sabe. A gente está lá no mercado, a gente sabe, ó, ligar é a melhor coisa, as pessoas gostam muito. E olha que interessante. Aí eles não põem um pouco a ligação para o vendedor. Não, porque eu aprendi que tem que fazer e-mail, LinkedIn, ligação. Não, cara, coloca muito mais ligação. Quanto tempo você acha que dá para encontrar alguém? A gente tem que pegar os próprios históricos para criar as cadências. Não ficar só inventando e pegando modinha de alguém que falou na internet. Então, assim, e tem que ter uma gestão da cadência, porque o vendedor, esqueça, ele não vai fazer gestão da cadência. Ele não vai fazer. Ele quer ligar, ele quer mandar e-mail, ele quer mandar WhatsApp, ele quer ir pro pau, e ele quer fazer o mais fácil. Mais fácil. O que for mais fácil. Então, de novo, eu vou dar uma dica de estatística do que nós estamos fazendo. Eu potencializaria muito o telefone com o WhatsApp. Telefone, depois WhatsApp. Por quê? Vai ligar, não vai atender. Manda o WhatsApp dizendo, tentando falar com você. Eu sou fulano de tal, posso te ligar? O cara não te responde. Tenta de novo, telefone. Manda e-mail em cadências, já sabendo que o e-mail você não vai depender dele. Mas eu falo assim, te mandei um e-mail, não sei se você recebeu. Pega o telefone de novo e liga. Então, pega o telefone sempre como salvaguarda. LinkedIn funciona?
Funciona, mas não espere velocidade no LinkedIn. LinkedIn é uma ferramenta de resultado longo prazo, é de relacionamento. Não queira enfiar, apertar o botão e falar tudo que você faz ali no LinkedIn. LinkedIn abomina isso. E as pessoas que estão lá não querem isso, elas estão fugindo disso. Tá? Então, vai variar de caso a caso, mas o ideal é manhã, tarde ou noite, se você prospecta de noite, não é o caso da maioria das empresas, mas de manhã e de tarde, o que eu vou fazer? E muito mais ligação. Enquanto ninguém fala assim, não pode usar telefone, a gente não vai usar. Eu gosto muito do que os americanos fazem. Eu gosto muito de olhar lá. Mas o Brasil é diferente. Cara, mas a gente aprende tudo com os caras lá. Eles usam muito o telefone. Mas muito mesmo. E não usam o WhatsApp, né? Vocês sabem que nos Estados Unidos eles usam o Messenger. É que o Brasil ele é um case de adoção do WhatsApp, né? A gente tem uma incidência... E em termos de comparação global, a gente talvez o país que mais usa o WhatsApp no mundo, né? É verdade. Já que tem uma ferramenta, nós vamos usar, todo mundo usa, né? Mas então, só para a gente resumir, você está recomendando que se use as 3 ferramentas, dando mais ênfase para o telefone, né? O telefone eu daria mais ênfase para o telefone, usaria o telefone como... O WhatsApp e o e-mail, eles vêm após a tentativa do telefone, sempre, em todas as cadências. Sempre. E é uma coisa que os vendedores não querem. Uhum. Ninguém quer encarar uma conversa. Eu acho até assim, falando... agora estou entrando numa questão bem filosófica que eu estou pensando enquanto eu falo, né? Mas eu vejo que nós todos aqui temos mais de 35 anos, né? Então a gente Fale por você. a gente vem de uma geração que se acostumou a começar... Nosso começo do trabalho foi com o telefone, não tinha outra alternativa, era o telefone. O comprador do futuro talvez não vá ter o mesmo comportamento que a gente. Claro que aqui a gente está falando de presente, mas eu vejo que a geração mais nova e que vai ser o tomador de decisão dentro das empresas no futuro, hoje em dia eles não querem ser atendidos por telefone, né? Eu estou falando do comprador do futuro, Sim. não do comprador de hoje, porque eu estou 100% alinhado. É um pouquinho do de hoje também, né, Maurício? Tá ajudando. É interessante como a pessoa não quer atender, né? Ela tem medo quase de atender, né? Ela recusa e manda uma mensagem, salva o telefone e manda uma mensagem. Fala por aqui. Não, você sabe que eu mesmo, às vezes eu atendo, eventualmente, eu recebo pouca ligação porque eu não coloco meu telefone no LinkedIn, né? Então eu coloco o e-mail. Então é raro eu receber ligação e raro eu receber o WhatsApp. Mas quando eu recebo ligação, geralmente nós enfrentamos o seguinte problema. Vendedor júnior, que é a pessoa que o SDR ali, ele está no começo da carreira de venda, geralmente. Ele não tem uma capacidade de comunicação tão afiada. Então a pessoa dá a volta, ela não vai direto ao ponto. Mas eu tô fazendo a logística reversa, Rodrigo. Eu tô falando no sentido assim, por exemplo, a Débora, minha noiva. Quantas vezes eu falo pra ela, liga? Não, eu prefiro mandar o WhatsApp. Mas liga, tu vai resolver agora o problema. Tu já fala lá com o restaurante e já pede se tem reserva. Não, eu vou mandar um WhatsApp, eles me respondem. Mas liga! Já vai, em 10 segundos tu vai ter a resposta. Mas é que aí você tem um roteiro de interação definido, né? Você tem mesa ou não tem? Tem, reserva para 2 pessoas. Tchau. O problema é que quando eu recebo ligação, por exemplo, eu percebo uma falta de capacidade de ter clareza e objetividade na abordagem. E aí o que eu faço? Thiago, obrigado pelo contato. Cara, você tem meu número? Manda um WhatsApp com o que você precisa. Que daí eu leio e te respondo. Porque senão fica aquela... Cara, eu vou perder 5 minutos de telefone para entender o que ele tá falando, porque a pessoa tá ansiosa. Não, porque a pessoa ficou ansiosa, ela não tem aquela objetividade que a idade nos traz, que é ter confiança do que você tá fazendo e ser claro. Então eu direciono, eu falo, cara, manda um WhatsApp para mim. Aí eu te respondo. Pode ser por áudio, por texto, o que você quiser. Mas aí, em linha com isso tudo, Marcelo, eu vou fazer aquela pergunta que eu comentei lá no começo, né? Que acho que agora é o momento certo, né? Acho que a grande dúvida, o grande questionamento que quem está na ponta de vendas se faz, principalmente no B2B, né? Que é uma venda com um ciclo de venda mais longo, a tomada de decisão, ela necessita de muito mais convencimento, né? Do que no B2C, na média geral. É um dilema, né? Cara, quanto FUP eu faço? Eu já conversei com esse cara, ele falou que tem outro sistema e que gostou de ouvir o meu, mas falou que agora não vai comprar. E eu já falei mais 3 vezes com ele. Quando que eu paro? Até onde que eu vou, né? Acho que esse é o dilema de qualquer vendedor B2B, né? O quanto ele
O quanto ele faz o FUP e o quanto ele está começando a ser inconveniente. O quanto ele arrisca ser rejeitado. Isso, exatamente. Ó, a gente coloca... só para fazer um adendo assim, do telefone, para não ficar uma coisa que... o cara falou que tem que ligar, eu não gosto de ligar, não vou usar o telefone, né? O telefone não é ligar para conversar, é ligar para tentar marcar uma reunião, é ligar para explicar o que você quer falar, é ligar para falar que você vai mandar um WhatsApp, exatamente, é fazer isso. Vou dar um exemplo, eu fechei agora um projeto enorme, gigantesco, a pessoa me mandou um e-mail, eu peguei e tinha um telefone da empresa, não era o WhatsApp, e a minha vendedora mandando e-mail. Eu peguei e falei assim, você ligou para eles? Não. Eu peguei o telefone do e-mail e liguei, caiu na mesa do cara. E o cara atendeu, de uma empresa grande, hein? Falei, nós estamos falando com você. Pô, que bom que você ligou. Já pá. Resolvi. Aí eu falei, você já tem o seu WhatsApp? Já passa o seu WhatsApp? Vamos falando por aqui agora? Vamos, acabou. Eu quero mesmo o WhatsApp depois, com certeza. Para poder ficar falando com a pessoa, tá? Com relação ao fluxo, vamos lá, eu sou muito específico, tá? De 2 a 6 semanas. Tá? Então, mínimo 2, máximo 6 semanas. Pode ser mais, pode ser menos. Se a gente ficar, depende, não vai sair do lugar. 2 a 3 semanas. Menos de 2 semanas? Não. Agora, de quanto em quanto tempo? Normalmente, de 2 a 6 semanas, dia 1, pula 2 dias, dia 3, pula 2 dias, dia 5, pula 2 dias, dia 7, pula 2 dias, dia 10, 3 dias. Sabe, eu gosto sempre de pular um dia ou outro. Agora, se eu mandei um telefone, se eu liguei de manhã, eu não vou ligar de manhã, eu vou ligar à tarde. Eu costumo dizer assim, que horas você ligou de manhã? Liga à tarde. Porque o ritmo da vida das pessoas é diferente. Às vezes de manhã o cara não atende mesmo, mas à tarde ele atende. Aí o vendedor fala assim, mas se eu ligar à tarde, atrapalha o cara. Se eu ligar antes do almoço. Se eu ligar de manhã, ele faz reunião. O cara não quer ligar, né? Uhum. Manhã, liga à tarde. E outra, tem que ter o momento de ligar. O momento de mandar WhatsApp. O momento de mandar e-mail. Sim, igual eu vou na academia. Trava, meia hora, coloca num cronômetro e vou dar uma dica. Tem que fazer 20 ligações? Em vez de você falar assim, você tem que fazer 20 ligações. Não, fala assim pro cara, você tem que fazer de 20 até 0. É igual se eu pedir num personal trainer, ele fala assim pra mim, Baratella, faz 10 flexões. Ele fala assim, vamos fazer 10? 10, começa. 9, 8, faltam 6, faltam 5, faltam 4. É diferente, ou é impressionante, aumenta em 30%, 40% o desempenho do vendedor quando ele faz isso. Porque é regressivo, falta para acabar. Fez 10, fala, puta, cansei as 10. Deixa as 10 para depois, vai. Entendeu? Então, de novo, vai depender do tamanho do ciclo de venda também. Um ciclo de venda mais longo eu posso fazer. Mais semanas, né? 6 semanas. Agora, se é um ciclo de venda mais curto, eu tenho que encurtar mesmo isso aí. Por exemplo, a gente vende mentoria, né? Tem a mentoria lá, Demanda Perpétua, que é a nossa mentoria que a gente tem hoje. Ela é de ciclo 45 dias no máximo. Só que o que converte mais é nos primeiro uma semana. Passou de uma semana, de 7 dias úteis, tá? Cara, esfria. A gente perde muito mais negócio. Depois é difícil resgatar. Tem cara que a gente já fecha depois de 60 dias. Então eu tenho que fazer um follow-up diário. Às vezes 2 vezes por dia. Então vai depender muito do ciclo. Marcelo, eu não acho que a gente não poderia terminar o episódio sem te perguntar a tua opinião sobre a relação de outbound com ABM, né? Para quem ainda não é familiarizado com o termo, a gente tem um episódio super bom, é o Account Based Marketing, né? Que é basicamente a gente dizer o seguinte, né? A prospecção é você jogar o anzol no mar ali, pescar. O account-based marketing é jogar uma rede e tentar cercar o peixe ali de vários lados até e encurtando a área da rede e fechando ela até encurralar o peixe, né? Mais ou menos essa analogia aí possível, né? Tem várias analogias que dá para fazer, é uma das possíveis. Eu queria ouvir tua opinião em relação a um eventual, se existe um conflito entre as estratégias ou se elas são complementares e qual que é a relação delas com o fenômeno on-demand, né? Porque, vou me explicar um pouquinho nessa questão do on-demand, né? Para daí te ajudar na resposta e, enfim, aprofundar a resposta. No meu ângulo, né, de visão em relação a esse assunto,
Eu acho que a gente vive um fenômeno on demand no mundo, né? A gente quer consumir o conteúdo na forma que a gente quer, do jeito que a gente quer. E a gente está sobrecarregado de informações, de abordagens, de e-mails, de WhatsApps, então, geralmente, a nosso estilo de vida está mais orientado a buscar aquilo quando a gente quiser, do que propriamente reagir a uma abordagem ativa de alguém. Então, a abordagem do IBM, no final do dia, é uma forma de entender que o on-demand é uma realidade e falar, tá bom, eu não vou te abordar diretamente, eu vou ficar te cercando aqui até você entender que você precisa do que eu estou te propondo, né? Aí volta na pergunta, né? Qual é a tua opinião sobre o conflito, interação, conflito ou complementariedade das ferramentas? Você acha que é mais uma ou outra, são complementares? Fala um pouco. Eu sou o adepto a não é o melhor que vai ganhar, é o que aparece mais. Eu sou adepto a isso. Então, isso aí, a internet mostra isso. Pessoas que não... Os caras não são os melhores naquilo, mas eles são os que mais vendem. Então, agora, tem que ter um detalhe, né? Quando você faz algo que é on demand, e vai acontecer, eu chamo isso de venda com sorte. E tanto que você está ali trabalhando o seu branding, por exemplo, vocês estão aqui no podcast. Vocês estão aqui prospectando. Estão oferecendo conteúdo, mas as pessoas estão vendo vocês. Quem são esses caras? O que eles fazem? Você está falando o que você faz aqui toda hora. Você começa falando. Tá tudo certo, mas que bom, você está entregando conteúdo, sem vender. Só que na hora que eu preciso contratar alguém, eu vou procurar quem? As referências. Cara, aqueles caras do podcast, eles falam de contratação, é a melhor empresa da América Latina, do mundo, sei lá, cara. Eu ouvi isso aí, cara. Isso é muito importante. E eu tenho um material que eu baixei deles, que é super legal. Inclusive, eu baixei também. Tem uma baita informação lá que eu não... né? Show. Isso é isca de baleia, hein? Pô, top, legal. Eu mando para um cara, ele é grande, é os caras que eu quero falar. Então, é lindo isso. Só que você não tem controle quando essa pessoa vai falar com você. Então, isso me incomoda. Isso elimina a previsibilidade, né? Ele elimina a previsibilidade. Só que tem que ter. E aí a gente vai medir, tem que medir. Todo mês eu meço assim, quantos clientes vieram porque falaram, eu vi vocês em tal lugar. Me contaram isso, me indicaram vocês. Uma vez eu recebo o newsletter de vocês. Aí a gente vai falar assim, olha, newsletter dá mais negócio, hein? Podcast dá mais negócio, hein? Esse aqui não dá não, hein? Vamos tirar o pé disso aqui, hein? Vamos fazer tal coisa ali. E isso ajuda, e tem que ter. Porque isso aí, para mim, é trabalho orgânico de branding. Tem que ter. Tem que ter. Porque hoje na internet, o que você tem que fazer? Branding e distribuição. Branding e distribuição. Então, não adianta você fazer só tráfego. Tá, esse tráfego, o cara fala, é isso aqui. Agora, se é organicamente distribuído num podcast, então isso leva mais tempo, né? Um artigo no LinkedIn. Cara, eu fiz um artigo no LinkedIn agora, outro dia, que deu 150 mil visualizações. É muita coisa. É muita coisa. E eu tenho 30 mil pessoas no LinkedIn. Quer dizer, quantas pessoas viram? Agora, tem um call to action ali no artigo? Não tem. Tem uma chamada para ação? Tem algum material que você entrega? Então, você está perdendo a oportunidade. Então, baseado nisso, eu acho do caramba, tem que ter, dá bastante trabalho e a gente não vê resultado rápido. Então, as empresas, isso aí não vale a pena, né? Gestão de conteúdo, não sei o que, vale. Vale muito, porque, de novo, você vai aparecer mais. E outra, as pessoas vão, por exemplo, vocês me convidaram para estar aqui, por algum motivo. Vocês me viram em algum lugar, alguém me indicou, não sei. Depois vocês me contam, mas por causa disso, distribuição. Eu sou embaixador de marcas agora. Distribuição. Não tem jeito. E o nome do jogo é distribuição. Porque a distribuição, ela faz você chegar mais rápido, ela faz você ser mais relevante, ela faz você ter uma garantia de satisfação maior, porque eu estou vendo o que eu estou comprando, faz mais confiança, mais autoridade. Eu acho que as pessoas precisam colocar uma cara hoje para as empresas. Está mudando isso bastante. Não, a gente não quer que aquela pessoa seja a cara da marca. Cuidado, porque você está perdendo a oportunidade. Não é para ser vender por aquela pessoa, mas alguém tem que falar pela empresa, é legal. Pode ser 5, 6 pessoas, mas que falem com consistência. Isso ajuda bastante, tá? Muito bom, muito Excelente. bom. Dá espaço, acho que a gente ainda tem um espaço para uma última pergunta rápida aí, Mari. Faltou alguma coisa, cara? O que você acha?
Olha, vamos lá, vamos recapitular. Eu acho que a pergunta principal, final, tu acabou adiantando ela ali quando a gente falou da cadência, né? Já foi feita aquela pergunta lá atrás, né? Então, acho que da minha parte, acho que ficou bem legal. Só queria, então, fazer um fechamento dessa última resposta para garantir que eu tenha entendido aqui, Marcelo. A tua resposta eu acho que a gente tem que fazer as duas coisas, mas a gente precisa ter um trabalho de prospecção ativo aonde você entende que, e nós também entendemos, mas enfim, pegando a sua resposta, você entende que a prospecção ativa depende da gente. O ABM, ele depende da outra pessoa levantar a mão. Então a gente não pode ficar dependendo da outra pessoa levantar a mão. Claro que as baleias a gente tem que caçar elas assim, mas a gente tem que estar fazendo isso concomitante com algo que esteja no nosso controle, não no controle do cliente levantar a mão. Isso? E só complementando uma coisa importante, né? Isso é prática, tá? Tudo que eu falo é prática. Nada que eu tô falando aqui é teoria. Trabalhar... Gente, a gente vai prospectar. A tendência é que a gente quer grandes contas. Só que grandes contas, vocês concordam que todo mundo quer? Então, você vai ter players competitivos ali para essas grandes contas. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte: trabalhem 80-20 na prospecção. 80% arroz com feijão. Aquilo que traz dinheirinho para casa. Aquilo que você vai fazer muitos fechamentos, você vai ter menos dificuldade, menos concorrente. 20% grandes contas. E não depender delas. E quando elas entrarem como bônus. Porque eu vejo muita gente querendo pegar a fatia gorda, depender dela, tomar porrada e tudo vai para os ares. Tá? Então, um 80-20 bem feito, arroz com feijão, com um filezinho mignon, trabalhadinho ali do lado. Até o prato é assim, né? O prato que a gente vai comer é cheio de salada, né? Arroz, feijão, aí você põe lá o ancho, a picanha. E às vezes tá cada vez menor essa carne. É isso aí. Eu acho que de forma prática, vocês viram que eu sou bastante prático no que eu faço. Por quê? Porque eu vivo o que eu tô falando. Segundo, a gente tem estatística das coisas. E contra estatísticas não tem como. Não tem como fugir, porque é o que tá rolando. E a estatística brasileira, do dia a dia, né, da vida do SDR, da vida do closer, da vida dos futuros... os caras que estão nascendo agora, que vão vender, né? Como é que vão ser essa turma aí? Essa é a pergunta que tem que ter um futurólogo, um cara futurista para falar disso aí. Você sabe que hoje em dia até tem a profissão de futurista, né? De tanto que o mundo está mudando, a gente está precisando de fato teorizar o futuro para conseguir gerir bem, né? Mas muito bem, Marcelo, eu queria te agradecer demais aqui pela tua presença, cara, bem interessante o tema. Acho que você trouxe reflexões bem importantes, então muito, muito, muito obrigado. Para quem nos acompanhou até aqui, gostou desse assunto e quer ficar fera nisso, segue o Marcelo lá no LinkedIn e segue nosso podcast também, aproveitando para divulgar um conteúdo bem interessante que a gente fez, que acho que complementa esse daqui, que é quando investir em outbound e quando investir em inbound. Foi um episódio, agora me falta o número exato, acho que 40 e alguma coisa, com o Thiago Muniz, da Receita Previsível, que o Marcelo, inclusive, mencionou o Aaron Ross aqui rapidamente. O Thiago, além de um grande amigo, a gente é embaixador de uma marca em conjunto. Então. Grande amigo. Então, para quem quer aprofundar o tema, segue o Marcelo, dá play nesse outro episódio nosso e nos vemos no próximo Raise the Bar. Um abração para você, Marcelo, e para todos e todas. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Até mais, gente.